Olá a todos. Começamos então a nossa quinta aula, né, já entrando na parte referente às questões mais práticas, né, dos procedimentos especiais. Começamos a partir de agora a análise de todos os procedimentos, né, que sejam da jurisdição voluntária ou da jurisdição contenciosa. Começando por esses então últimos da jurisdição contenciosa, nós começamos então a analisar naquele último encontro exatamente essa divisão, essa dicotomia que o próprio Código dispõe, né, na questão das formas como a jurisdição nos procedimentos especiais se apresenta. Então, apenas rapidamente recompondo aqui a matéria, nós vemos então a jurisdição contenciosa como aquela em que há um diálogo conflituoso, né? Existem as pretensões opostas entre autor e réu, e aqui as partes já bem definidas, né? E a questão da jurisdição voluntária, que estabelece, então, uma jurisdição graciosa, né? Não contenciosa, amigável, consentânea, enfim, porque aqui há o consentimento das partes, que, na verdade, não são partes, nós vimos, a grande parte da doutrina chama-os de interessados na prestação judicional, né? Que é uma prestação, pelo menos, congruente, os dois querem a mesma coisa, e leva-se, então, já, via de regra, um contrato, um acordo pronto para o juiz, e a este cabe, como Estado juiz que é, então, homologar se o acordo estiver em condições. E aquela discussão entre ser ou não ser jurisdição plena, né? Eu, particularmente, voltando à minha posição, entendo que a jurisdição é eficaz e existente nos dois casos, jurisdição contenciosa e voluntária. A jurisdição existe. Se não fosse isso, a lei estabeleceria outro critério, outra relação, para dizer, então, que seriam atos de administração do juiz. Não, está chamando realmente o rótulo ali é jurisdição mesmo. Jurisdição, assim, na acepção da palavra, para dizer que existe ali o direito realmente colocado. Muito bem. Hoje, então, colocadas essas questões já, hoje, então, vamos começar, então, com a análise a partir do artigo 539 do Código, onde já ingressam ali as formas, pelo menos contenciosas, né, da jurisdição contenciosa dos procedimentos especiais. A primeira delas, a grande ação, que tem, vamos dizer assim, bastante profusão, né, uma estatística muito grande em juízo, é a ação consignatória. Esta ação de consignação em pagamento, onde o verbo consignar, aqui teria duas acepções, né, no nosso juridiquês. Consignar significa, por um lado, registrar, né? Quero que fique consignada a minha manifestação, por exemplo, né? E também o que o nosso propósito aqui, a consignação teria um efeito de depósito, isto para a consignação em pagamento, né? Então, depositar, primeiramente, vamos deixar muito claro, o depósito não significa pagamento. Depósito é um valor a ser depositado em juízo, um bem a ser depositado num depositário público, um automóvel, por exemplo, também. Então, quando a gente fala em depósito, está se dizendo aqui, eu deposito para discutir a questão. Eu não deposito para pagamento, não é depósito em pagamento, aqui é uma consignação em pagamento, mas não na acepção do pagamento em si. Eu quero depositar para discutir se é devido determinado valor, se é devida a correção monetária, os juros são devidos, enfim, é isso que eu vou discutir. Mas não significa até aí pagamento algum. O pagamento somente existirá em casos que nós vamos ver depois, que esse depósito, sim, vai se converter em pagamento no momento que o juiz, por exemplo, na minha ação consignatória, o juiz acolhe as minhas razões e aí está considerado como feito aquele depósito já convertido em pagamento, e aí sim eu me libero da dívida. Então, vejam, a pressuposição que existe aqui é a da existência de um credor e um devedor. Quem é o autor da consignação, então, é o devedor. O devedor vai a juízo porque o credor está se negando a receber o preço, está se negando a receber a coisa. Então, eu, para me livrar do aspecto da mora,
as consequências que a mora me traz, eu vou, em juízo, consignar. Eu vou depositar este valor, definido, então, como um ato do devedor, propriamente é ele que tem legitimidade, para estar em juízo, então, consignando a coisa ou o valor. Então, com isso, ele estará, pelo menos em parte, né, isento da sua obrigação, até que o juiz definitivamente diga se há ou não há ainda débito existente, ou se o pagamento realmente foi regular e completo, né? Então, estaria livre o devedor desta obrigação. Então, consignar significa efetuar depósito de dinheiro ou de bens, coisas, né? Imóveis, fungíveis ou não fungíveis, como forma de cumprimento da obrigação. É claro que tem um outro aspecto que eu estou deixando claro aqui. Existe uma negativa do credor em receber, né? Isso tem que ficar claro. O credor não quer receber por suas razões, né? Não estou de acordo com a correção monetária, o credor pode dizer que não está de acordo com os juros, a coisa que deveria ser entregue não é esta, então o credor simplesmente se nega a receber. E cabe ao devedor, então, provocar o Poder Judiciário, e vamos ver que nós temos uma forma também extrajudicial, né, administrativa, aí sim, que a lei também nos permite. Mas, por enquanto, para que se tenha esta ideia de como se faz esse cumprimento da obrigação, quando há recusa do credor em receber, né, a coisa ou o preço. Então, é uma forma de pagamento, que eu digo ali no segundo tópico, como cumprimento de uma obrigação de dar, onde o devedor evita se ver constituído em mora. É esta a grande finalidade, vamos dizer, a última finalidade, a finalidade da consignação, é que ele não seja constituído em mora. Quer dizer, aí sim existem as condições todas para o credor acioná-lo. Então, se já tem uma consignatória em juízo, já se transforma também numa defesa do devedor, caso o credor venha a cobrar essa importância ou buscar esta coisa em juízo através de uma execução. Então, já tem o devedor a sua justificativa e a sua defesa já projetada nessa ação de consignação. E claro que não tem consignação, e aqui tem uma observação muito importante, nas obrigações de fazer e não fazer. Isso não existe, né? Evidentemente que não temos como fazer na prática uma obrigação de fazer. Não tem como consignar uma obrigação de fazer. Tem que fazer um muro lá ao lado da casa. Como é que eu vou consignar isso aqui em juízo? Então, evidentemente, então nós temos apenas nas relações obrigacionais de dar ou de pagar quantia. Na obrigação de fazer ou não fazer, evidente que não se fala em consignação aqui. No Código Civil e até no artigo 304, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la usando, se o credor supuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Então, vamos lá. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagar esta dívida, se o credor se opuser, através dos meios próprios para que ele se exonere da dívida, a exoneração do devedor a esta dívida. Então, nasce para o devedor, ou qualquer terceiro, né? Por exemplo, o seu próprio procurador, o seu fiador, enfim, quem tiver interesse, efetuar o depósito da sua obrigação, não é pagamento, repita, é depósito, que pode se dar de duas formas. O depósito judicial, este que é feito em juízo, e o extrajudicial feito em estabelecimento bancário. É verdade que esse depósito extrajudicial, que é o bancário, ele não poderia estar regulamentado no Código de Processo Civil. Me parece que por aí não, mas lá no Código Civil. Aliás, sobre eles, eu quero chamar a atenção do artigo 334 do Código Civil e também do 335. Eu vou ler para vocês aqui. Considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou estabelecimento bancário. Isso é o que diz o Código Civil. Eu acho que já poderia estar regulamentada essa questão no Código Civil de como se faz o depósito bancário, porque não tem nada de processo. E muito menos o Código de Processo Civil poderia abrigar essa diretriz. Já deveria estar pronta lá dentro do Código Civil, né? Já o inciso 1º do 335 diz: se o credor não puder... Desculpa. Caput do 335, eu estou pulando. No caput do 335 diz assim: a consignação tem lugar
Primeiro, se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar a receber o pagamento ou dar a quitação da forma devida. O credor não pode receber. Por quê? Porque o credor hoje, por exemplo, está interditado. O meu credor foi interditado judicialmente. E eu não sei a quem pagar, a quem que eu vou pagar, o familiar. E se eu pago mal, eu tenho que pagar 2 vezes, vocês sabem bem. Então, eu tenho que tomar este cuidado. O credor não pode receber o preço porque está interditado. Então, tem que buscar o seu administrador, tem que ver se ele já foi realmente interditado, se já há essa sentença de interdição, se a questão já transitou em julgado em relação à interdição. E quem seria o seu administrador? E somente aí eu poderia, então, fazer o pagamento. Mas, enquanto isso, para que eu não seja constituído em mora, eu estabeleço, então, a iniciativa da consignatória em pagamento em juízo. Tá? Então, essa disposição. Né? E também a segunda hipótese, além do credor não podendo receber, ou sem justa causa, ele recusa receber o pagamento ou dar a quitação da forma devida. Né? Então, é isso que eu tenho nessas primeiras considerações sobre a questão da consignação. Esta chamada forma até cível, né, de se resolver a questão de uma obrigação de dar ou de pagar quantia. Qualquer interessado, então, na extinção pode pagar, sem problema algum, nesta forma de depósito, seja em juízo ou em banco. Aqui nesse artigo que eu acabei de ler, né, desculpa, até não havia passado, as condições, então, do artigo 335 do Código Civil, né, o que acontece? O devedor busca se livrar dessa obrigação, né, sem que haja anuência do credor. Né? Muito bem. No artigo 336 do Código Civil ainda, né, para que a consignação tenha força de pagamento, é mister que concorram em relação às pessoas, o objeto, o modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não seria válido o pagamento. É evidente que a consignação, para que ela tenha força de pagamento, é óbvio que o devedor deve observar todos os critérios rigorosamente do contrato. Ele não pode simplesmente lá se exonerar, fazendo então um trabalho de depósito simplesmente de coisa indevida, de quantia menor do que deveria pagar. Né? Então, a consignação só terá força de pagamento, esse depósito, se todas as condições, né, como diz ali, o objeto seja o próprio, o modo de pagamento seja o próprio e o tempo seja o apropriado também, quer dizer, todos os requisitos para que seja caracterizado como válido esse pagamento. Já no 337, diz que o depósito será requerido no lugar do pagamento, então aqui nós temos a competência, onde deva ser paga essa dívida, cessando tanto que se efetue para o depositante os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado procedente. Aqui, vejam, onde está o endereço da questão número 1 da consignação. Evitar que o devedor fique em mora na sua obrigação. Olhem ali aquela frase. O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento. Agora vem, cessando tanto que efetuado o depósito, para o depositante, cessa para o depositante os efeitos desta dívida, que são os juros, os riscos. Né? Claro que se for julgada improcedente, é como diz o próprio artigo, se julgada improcedente, a ação é evidente que o pagamento não houve, né? Não se caracteriza nem o próprio depósito, o valor é devolvido ou a coisa é devolvida ao devedor. E o juiz, então, entende por julgar improcedente e cabe ao credor tomar as medidas necessárias para a cobrança dessa dívida. Mas o principal efeito está aqui, é o efeito de cessar os consectários, né, do pagamento. Né? Consectários, como eu digo, as consequências, juros, correção monetária e tudo mais que deva ser calculado em relação a essa dívida. Até porque, via de regra, os depósitos feitos em banco ou em juízo, dependendo da forma judicial ou extrajudicial, os depósitos estão ali sofrendo também correção monetária e juros. Claro que os juros de uma poupança, né, são contas judiciais em conta poupança,
ou bancárias também, então, mas não há perda significativa nisso, né? De qualquer maneira, o valor está sendo corrigido mês após mês na forma como depositado. No 539, e aí sim já buscamos agora o Código de Processo Civil, nos casos previstos em lei, pode o devedor ou terceiro, por ele, né, requerer como efeito de pagamento a consignação da quantia ou da condição. Com efeito de pagamento. Então, este depósito é feito com esta eficácia de pagamento. Não se quer dizer que imediatamente já se vai dar o dinheiro para o credor. Não, não é isso. O que se está dizendo é que imediatamente cessam os efeitos nocivos da mora para o devedor. Aí, depois, a ação proposta vai se discutir. O credor terá direito de contestar a ação, vai dizer que realmente o depósito não é integral, ou que o objeto não é aquele, então ele vai se defender discutindo essa questão. Mas, se este pagamento do devedor for regular, né, está, então, além de consignada a coisa ou a quantia, está agora suspensa qualquer eficácia nociva contra o devedor e, acima de tudo, né, ao fim e ao modo do processo, com a sentença, nós teremos o pagamento definitivo se tudo estiver ok para o devedor. Né? Então, esta é a ideia, né? É um depósito, no artigo 539, muito claro, é um depósito com efeito de pagamento. É como se estivesse pagando, mas você está lá, eu quero depositar para discutir aquela negativa do credor. Por que ele está se negando a receber o valor que eu estou lhe pagando, estou lhe determinando o pagamento através de um depósito? Então, vamos deixar agora que o terceiro decida. Tá? Isto na consignação judicial. Muito bem. Na consignação extrajudicial, lançada lá no artigo 539, os parágrafos, vem definida uma escolha do devedor que ele pode, vamos voltar então, optar pelo depósito judicial ou depósito extrajudicial. O depósito extrajudicial, como eu já disse antes, é um depósito que ele faz no banco. E, evidentemente, que só se trata aqui de obrigação de pagar quantia em dinheiro e não coisa. Aí, se for coisa, evidentemente, que escapa daqui. Não vou depositar no banco um automóvel, né, que eu tenho que entregar ao meu credor. Então, aqui, quando se tratar de quantia em dinheiro, aliás, é o que nos diz o parágrafo 1º aqui do artigo 539. Tratando-se de obrigação em dinheiro, pode o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial, onde houver, situado no lugar do pagamento. Então, o banco é da escolha do devedor, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinando o prazo para ele de 10 dias para a manifestação da recusa. Bem, eu vou deixar para vocês um formulário, né, um modelo de como se faz esta ação, né, chamada ação entre aspas, essa manifestação do devedor ao banco para que ele receba o valor, deposite em conta com rendimentos, né, conta poupança, via de regra, e o próprio banco se encarrega, através de uma notificação, com aviso de recebimento, pelos correios, em mãos próprias também, aviso de recebimento em mãos próprias, a RMP, quer dizer, mãos próprias que só o credor, que fica inequívoco, que é o credor que está recebendo, não é o porteiro do prédio. Então, o banco emite esse documento ao credor para que ele venha em 10 dias receber o valor ou apresentar, então, por escrito a sua recusa. Né? Vamos lá. Se o credor notificado, já contado o prazo de 10 dias, apresenta a recusa por escrito, acabou o procedimento bancário. Aí o banco já não tem mais como decidir. É evidente, nem poderia o gerente do banco ser um juiz. Então, se houver recusa, o que faz o banco? O banco devolve o dinheiro ao devedor, aquela quantia depositada, entende como não válida a consignação e tudo volta a estaca zero.
E aí, claro que caberá ao devedor, agora, uma vez não conseguindo essa façanha, né, da atividade extrajudicial, ele vai agora para a atividade judicial. Ele vai entrar em juízo com esse pedido de depósito, porque houve a recusa do devedor. Se o devedor vier a receber o preço, show, terminou a encrenca, o devedor, desculpa, o devedor, perdão, o credor vem ao banco e recebe, terminou, não tem mais nada, está lá, considerado então como paga a dívida. E esta é uma modalidade aí que eu diria de facilitação, né? A outra, o devedor não se defende e o devedor não vem receber o preço do prazo. Da mesma maneira, estará perfectibilizada a consignação e transformada em pagamento. Então, o credor foi chamado, não se manifestou, então quem cala consente. Está, portanto, perfeita, né, a consignação extrajudicial e é tida reconhecidamente como pagamento. Então, vamos lá. Vamos analisar, então, o que nos diz a lei, dadas estas primeiras impressões aí. Tratando-se de obrigação em dinheiro, pode o valor ser depositado no estabelecimento bancário oficial de houver situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, mãos próprias também, assinado o prazo de 10 dias para a manifestação da recusa. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, contado no retorno do aviso de recebimento, então, claro, voltou ao banco o aviso devidamente cumprido, dali 10 dias, portanto, sem a manifestação de recusa, considera-se o devedor liberado da obrigação. Então, se ele não se recusou, se ele se mostrou silente, o credor, considera-se o devedor liberado da obrigação. E o valor fica lá depositado. O dia que o credor quiser lá levantar, está lá. Né? Como diz ali, ficando à disposição do credor a quantia que foi depositada. No parágrafo 3º, diz, então, se ocorrer a recusa, manifestada por escrita ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de um mês a ação de consignação. Aí, ação de consignação. Não é depósito bancário, agora é ação na forma judicial mesma da consignatória. A outra forma, né? Instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. Então, aí é evidente que já teremos ali, não apenas que houve um procedimento bancário, extrajudicial preliminar, mas que também houve aqui o credor se manifestando com a sua recusa. Então, esses dois documentos devem constar. Pedido de depósito com o chamado do credor a receber e a recusa do credor. Então, esses dois elementos devem se fazer presentes, já para que o juiz já tenha conhecimento, até mesmo das fundamentações, dos argumentos que o credor tenha utilizado na recusa de receber. Né? Se não for proposta ação neste um mês, né, do parágrafo 3º, que o devedor não venha consignar em juízo, fica sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante. Então, está lá, o valor já fica. Então, vejam o que eu digo ali na observação, que é uma modalidade que fica à escolha do devedor. Ele pode preferir ingressar com a consignação judicial direta, não precisa passar por esse... mas é obrigatório? Não. O procedimento bancário é um procedimento facilitador apenas. E é claro que o mais importante dos procedimentos é o judicial, mas ele não precisa preferir, né, essa ordem de coisas, o bancário e depois o judicial, se não der certo o bancário. Né? Ele já pode entrar direto com a ação judicial de consignação, né? Dentro de uma perspectiva que vai ser, claro que, da escolha do próprio devedor fazer. Né? Isso aí vai depender caso a caso, da orientação até mesmo do advogado, de como deve proceder. Né? Eu tenho, quando acontecem esses casos lá, eu tenho utilizado bastante a forma bancária, é muito eficaz, né? E evidentemente que dá para se manejar bem com esta forma, né? Embora eu acho a condição da ação judicial muito mais eficaz, por quê? Porque ela tem coisa julgada, ela sepulta. Na medida que é procedente ou improcedente, acabou. Né? Aquele depósito, se vale ou não vale, se é válido ou inválido,
de qualquer maneira, quando houver esta condição, eu vou obter a coisa julgada, que eu não obtenho na forma extrajudicial. Mas é uma forma, né, de a lei proteger esta celeridade ou esta facilitação e até mesmo o não acúmulo de ações, né, dentro do Poder Judiciário, essas formas chamadas formas alternativas de solução de conflitos, né? E uma delas está aí, essa é da consignatória em pagamento. É uma novidade que não veio no Código de 2015, houve, acho que lá em 94, 92, por ali, houve uma alteração do Código de 73, uma lei exclusivamente tratada para isso, quando houve também a modificação do Código Civil de 2002, estabelecendo essa forma de pagamento bancário. Só eu acho, repito, que aqui foi mal havida esta lei, né, no sentido de colocarmos isso dentro do Código de Processo Civil. Deveria ter uma lei esparsa, quem sabe, uma forma, né? Tanto que sobre isso é importante que quando apareceu esse depósito bancário, na forma de consignação e pagamento, uma lei especial regulamentou isso aqui para os bancos, né? Para o próprio Banco Central, que estabeleceu normas orientadoras e de procedimento quanto ao funcionamento desse sistema. Então, os bancos têm ali rigidamente uma norma que todos vão cumpri-la de qualquer maneira, e não pode o estabelecimento bancário se negar, isso é importante, que também está nessa regulamentação, não pode se negar a receber a consignação em dinheiro, né? Nessa forma extrajudicial, lá, imaginando lá que o gerente do banco vai dizer, não vou receber porque nós não fazemos isso. Não, todos os estabelecimentos oficiais, né, bancários do país, em qualquer lugar onde haja uma agência lá em confins da Amazônia, não importa se aquela agência está lá, ela vai prestar esse trabalho, esse serviço também, desde que caracterizado que aquele é o lugar onde se deva cumprir a obrigação. Então, esta é a forma, assim, eleita pela chamada função extrajudicial da consignação. Na próxima aula, no nosso próximo encontro, então, continuaremos com a consignação, aí sim, entrando na consignação judicial, que essa sim vai ter fases, tem regras, e vamos, então, estabelecer aqui esse contato com esse material, já a partir do artigo 540 do Código de Processo Civil. Tá bem, gente? Muito obrigado pela acolhida. Vamos, então, voltar agora no próximo encontro, já com a nossa sexta aula. Tá bem? Fiquem bem, continuem se cuidando aí. Um beijo grande às meninas, um abraço grande aos meninos.